Abra comigo, queridos, por favor, sua Bíblia lá no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, no capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Livro do Êxodo, no capítulo 16. Glória a Deus. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Deixa eu falar rapidamente para vocês, queridos, algumas coisinhas antes da gente entrar propriamente na mensagem. O capítulo 16 do livro do Êxodo, ele marca o início da caminhada do povo israelita, do povo judeu pelo deserto. Ele marca a caminhada. O começo da caminhada acontece aqui no livro do Êxodo. Sabe quanto tempo demorou para começar essa caminhada? Depois que eles saíram do Egito? 2 anos, 2 meses e aproximadamente 20 dias. Depois de 2 anos e 2 meses e 20 dias aproximadamente deles terem saído do Egito, é que eles começam então a caminhar pelo deserto. Demoraram um bocado, né, queridos? Demoraram um tempão. Mas aqui no capítulo 16 começa então essa façanha, essa trajetória, esse roteiro indesejado por muitos, acredito que por quase todos nós, um roteiro que durou mais ou menos 40 anos, em um percurso que poderia ser feito no máximo 15 dias, 20 dias, 30 dias, mas durou 40 anos, 40 anos, uma trajetória difícil, uma caminhada complicadíssima, que teve muitas coisas boas e muitas coisas ruins. O povo de Israel caminhou nesse deserto, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, sobre a importância do deserto na vida do crente. Às vezes a gente pede para que Deus tire de nós os dias de deserto. Às vezes a nossa oração é sempre essa: Senhor, me livra desse deserto, me livra desses dias maus, me livra dessas provações, me livra das dificuldades. E a gente se esquece de fazer uma pergunta fundamental: Senhor, o que eu preciso aprender com tudo isso? O que eu preciso aprender com tudo isso? A gente pede para sair, a gente reclama do deserto, mas a gente não faz a pergunta fundamental: por que eu estou passando por isso? E aí, queridos, nós fazemos na nossa vida aquilo que o povo de Israel fez durante os 40 anos. Nós ficamos andando em círculos intermináveis. Nós não saímos do lugar, nós não caminhamos direito, nós não avançamos. Por quê? Porque nós não estamos preocupados em aprender com aquilo, nós estamos preocupados em sair daquilo. O que eu e você podemos aprender no deserto? Qual é a importância do deserto na minha e na sua vida? Essa semana eu estava lá em casa, estou lá naquela reforma, lá parece que eu estou andando em círculos lá, né? Naquela reforma de 40 anos, meu Deus, a Marta chegou lá para deixar as roupas, eu estava de peão lá, né, Marta, de servente de pedreiro, né, cara cheio de massa, cabelo, meu Deus, estou lá. Aí eu inventei de arrumar o telhado lá de casa, né, estava chovendo mais dentro de casa do que fora de casa, então a Tassiana estava brigando demais comigo. Eu falei: meu Deus, esse dezembro vai ser terrível se eu não arrumar esse telhado de casa. Eu subi para arrumar o telhado de casa. A primeira parte, viu, Felipe? Tinha uma telha quebrada lá. Tinha uma telha quebrada lá. Eu subi lá, tinha uma telha quebrada, troquei. Beleza, funcionou normal. Eu fui para outro lugar. Falei: vai ser tranquilo, igual na primeira rachadura, né? Só que não foi. Eu comecei a mexer no telhado, ia quebrando telha, ia quebrando cumieira, ia ficando feio o negócio. Eu tinha que descer a escada, subir a escada, daqui a pouco eu tive que fazer massa, tapar buraco. Eu sei que eu fiquei mais ou menos umas 2 horas em cima da casa.
E aí eu lembrei, falei, meu pai, como é que o Valdemir aguenta, né? Ficar em cima desses telhados, nesse fogo, nesses dias de calor, é terrível. E eu desci de lá, queridos, parecia que eu tinha apanhado. Parecia que eu tinha levado uma surra de tão cansado que eu estava, por causa daquele calor, por causa daquele sol em cima de mim. E eu comecei a me perguntar, meu pai do céu, que vida é essa desse povo nesse deserto? 40 anos. Tinha uma nuvem, mas eu não sei se você se lembra, alguns dias atrás aqui em Maracaju, você andava dentro do teu carro com o ar condicionado ligado. Se você abrisse a janela do carro, abrir a janela, entrava um vapor tão quente que você não suportava. Terrível. Então o povo estava caminhando, tinha uma nuvem, mas ao redor era terrível, o ambiente era terrível. E eles ficaram 40 anos naquilo. Falei, meu pai, o que é que eu preciso aprender com isso, para que eu não passe 40 anos da minha vida assim também? O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor pode me ensinar? E Deus falou algumas coisas comigo, queridos, porque eu estou muito cansado nesse final de ano. De verdade, Deus, eu estou abrindo o coração para vocês, Deus. Eu estou muito cansado, eu estou precisando sair. Eu falo para a Tassiana, amor, eu não vejo a hora de chegar dia 23, para a gente entrar, pegar a estrada e desopilar um pouco, distrair um pouco, porque a gente cansa. Foi um ano de bastante coisa, de bastante atividade, e os problemas normais que toda igreja tem, as complicações normais que toda igreja passa, mas cansa, gente. Então a gente chega no final do ano enfadado, cansado. E eu falei para Deus, eu preciso aprender, porque se eu não aprender, a tendência é que piore as coisas, é que as coisas fiquem cada vez mais difíceis. Eu quero aprender. E a primeira coisa que Deus falou para mim, queridos, vamos para o texto, né? Eu não li o texto. Capítulo 16, versículo 1. E partindo então de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Curva a tua cabeça, vamos orar. Papai, no nome de Jesus, aqui está, meu Deus, a tua palavra foi lida. Pai, nós pedimos que o teu Santo Espírito nos auxilie nesse momento, que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos espirituais, que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, Pai. Que o teu Santo Espírito nos dê condição e capacidade de aprendizado, que nós possamos nos abrir para o teu agir, Pai, para que a tua palavra fale ao nosso espírito. Meu Deus, que a tua graça seja abundante sobre nós, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que toda voz que não é tua voz cale nesse instante, que todo mover que não é o teu mover cesse nesse instante, e que toda a nossa atenção seja em ti e para ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu dizia para Deus, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com essa palavra? O que eu posso aprender com os dias de deserto que eu passo, que nós passamos, para que nós não fiquemos 40 anos andando em círculos? E a primeira coisa que eu aprendi, a primeira coisa que o papai me falou, é que o deserto, queridos, é um lugar de treinamento, de aperfeiçoamento e de triagem. Todo o deserto que passamos, o deserto que o povo judeu passou, ele é um momento, é um lugar de treinamento, de aperfeiçoamento e de triagem. É um lugar onde as pessoas vão ser preparadas para algo maior e algo melhor. É um lugar onde eu vou me aperfeiçoar, ganhar condições para coisas especiais. E é também um lugar de separação, de escolhas. Passarão por uma segunda fase aqueles que tiverem capacidade, condição. Por isso o deserto só vai passar para outra fase aquele que conseguir passar por essa. Eu já falei aqui várias vezes na igreja, quando nós estamos, agora eu não sei se funciona assim, mas quando eu jogava aqui um joguinho de avião que subia, não parava de subir aquele avião, né? E aí jogava, ia passando de fase. As primeiras fases são fáceis até, não são complicadas, mas de repente começam a complicar.
E quando eu perco, eu posso estar na fase 10, 12, 20, 30. Quando eu perco, eu volto lá na primeira fase. Ou seja, toda vez que eu perco, eu volto atrás. Toda vez que eu perco, eu dou passos para trás. E eu não consigo progredir. O deserto, queridos, é mais ou menos isso. É uma fase que nós precisamos passar. Se nós não tivermos condição de passar por ela, se nós não entendermos o que nós estamos fazendo dentro dela, se nós não perguntarmos para Deus para que nós estamos passando por ela, nós nunca vamos sair do deserto. Essa é a verdade. Se eu não perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer me falar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu nunca vou chegar do outro lado. O deserto é um lugar de triagem, queridos. Vai passar por ele ou por eles, os melhores, os capacitados, os que deram conta. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Sabe por que tudo aquilo na vida do povo judeu? Porque o povo judeu passou mais ou menos 400 anos no Egito. De 400 a 450 anos no Egito. Imagina, queridos, nós assistimos uma novela, 1 mês, 2 meses, e nós estamos fazendo a mesma coisa que as pessoas da novela fazem. É verdade ou é mentira, queridos? Nós estamos usando as mesmas roupas que as pessoas usam. Nós falamos do mesmo jeito, usamos as mesmas expressões. Nós estamos num ambiente diferente. Eu saí daqui de Maracaju e fui lá para o Ceará. Eu lutei para continuar falando porta, torta, não importa. Eu lutei porque a maioria de nós chegávamos lá e já começava porta, torta, arriega, macho. E eu briguei para continuar mantendo o meu sotaque, porque lá eu era diferente, né, queridos? Eu achava bacana ser diferente, mas não tem jeito. Aí eu voltei de lá falando igual cearense. Eu falei, meu pai do céu. Fiquei 4 anos lá. 4 anos. E eu já peguei o jeito dos caras. E não saiu de mim totalmente. Não saiu de mim totalmente. Imagina esse povo, 400 anos no Egito. Fala para mim uma coisa. Eles eram hebreus ou eles eram egípcios? Hebreus. Mas cheios de características dos egípcios. Mantinham alguns costumes, mantinham alguns padrões, mas eram impregnados pela cultura egípcia. E é por isso que Josué, quando chega para o povo e dá a letra, fala a real, ele diz, olha, se vocês quiserem ficar fazendo aquilo que os teus pais faziam antes do Jordão, pode fazer. Povo impregnado com a cultura egípcia, impregnado com as práticas egípcias, impregnado com o comportamento do Egito. Sabe para onde que eles estavam indo, queridos? Canaã. Sabe para onde eles estavam indo? Para a terra prometida, para o lugar da promessa, para o novo de Deus. Agora, entenda uma coisa, queridos: ninguém chega em Canaã vivendo do mesmo jeito que vivia no Egito. Está me entendendo? Ninguém entra em Canaã com a mesma postura e o mesmo comportamento que tinha no Egito. O povo achou que seria fácil, vamos sair e vamos para um lugar de liberdade. Ei, mas não se entra em Canaã da mesma forma que você saiu. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, tem que haver um novo comportamento, tem que haver uma diferenciação. Por isso é um lugar de triagem, por isso é um lugar de separações. Vai entrar quem for diferente, vai entrar quem mudou a postura, vai entrar quem mudou o jeito. E às vezes a gente não entende por que a gente não sai do deserto. Eu tenho um colega, um conhecido, que ele vive no poço, ele vive no deserto. Você olha as postagens dele, tô no deserto, tô na provação, tô na luta. Mas por quê? Porque não aprende. Porque não quer mudar de postura, porque não quer mudar o comportamento. Vai viver a vida inteira no poço, cara. Enquanto não aprender, não vai sair. Enquanto não aprender, não vai sair.
E a gente é assim, queridos. A gente quer a promessa. A gente quer a terra da promessa, o lugar da promessa, o novo de Deus na nossa vida. Mas a gente quer continuar com as nossas vidinhas anteriores, viver do mesmo jeito. E às vezes a gente é tão cara de pau que fala assim, mas Jesus fala, venha como estás. Não existe isso na Bíblia não, queridos. Venha como estás. Pode até vir do jeito que você é, mas quando você vir, quando você chegar nele, você tem que começar a se transformar, ou ser transformado, ou deixar de ser transformado por ele. E a gente quer estar nele, mas está na mesma condição de que nós tínhamos quando nós éramos do Egito, quando nós éramos do mundo. Nós não queremos uma mudança de vida nas nossas vidas. Nós queremos Deus, mas nós queremos impor as nossas regras para Deus. E com ele não é assim, queridos. Não é assim. Para eu viver uma vida com ele e entrar em Canaã, eu preciso ser transformado por ele. Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória, até que nós tenhamos a estatura de varões perfeitos. Não se entra em Canaã, queridos, com o mesmo comportamento, com as mesmas facetas, com o mesmo modo que nós tínhamos no Egito. E é por isso que o povo de Israel ficou 450 anos aproximadamente, 40 anos aproximadamente, andando em círculos. E deixa eu te fazer uma pergunta, talvez você saiba me responder. Você sabe, eu sei que você sabe, que uma geração diferente entrou em Canaã. Do tanto que Josué teve que circuncidar todo o povo, porque era uma geração diferente. Agora olha para cá, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: Arão, Miriam e Moisés, sacerdotes, líderes, os pastores do povo, sabe quais deles entraram em Canaã? Quem? Ninguém ouviu. Nenhum dos três. Estão me entendendo? Ninguém entrou em Canaã. Aquela geração velha, cheia do Egito, ficou tudo para fora. Morreram, literalmente, morreram todos no deserto. Ficaram todos no deserto. Meu Deus, que perda de tempo, queridos. Já era para eles estarem na vida dele nova, na terra prometida, há 39 anos pelo menos. Mas eles não aprenderam, eles não mudaram o comportamento, eles morreram no deserto. Porque eles não entenderam que o deserto não é um lugar de ficar murmurando, lamentando, reclamando. O deserto é um lugar de treinamento, de aperfeiçoamento e de triagem. E é por isso que eu tenho que passar por ele. É por isso que eu tenho que passar por ele. Porque eu não entro em Canaã se eu não passar pelo deserto. Segunda coisa que o papai falou comigo é que apesar da discrepância que aparenta, o deserto é o lugar da revelação de Deus. O deserto é o lugar do encontro com Deus. O deserto é o lugar que nós nos aproximamos de Deus. E você pode até pensar que, poxa, não teria um lugar melhor para me encontrar com Deus. Não teria um lugar mais agradável para me encontrar com Deus? Tem. Por exemplo, quando Deus criou o homem, Ele criou um paraíso para se encontrar com o homem. Deus, Ele quer nos encontrar todos os dias num paraíso. Deus, Ele quer nos encontrar todos os dias quando nós estamos vivendo dias bons na nossa vida. Mas sabe o que acontece, queridos? O mesmo que aconteceu com Adão. Quando está tudo bem, quando está tudo legal, quando são tudo flores, a gente nem lembra de Deus. Os dias passam, as coisas acontecem, e a gente nem lembra de Deus. Orar, eu oro às vezes no almoço quando algum irmão da igreja está lá em casa. Mas eu não procuro comunhão, eu não busco relacionamento, eu não busco proximidade, eu não procuro Ele.
Agora, quando a coisa aperta, queridão, quando o negócio começa a moer, quando o negócio começa a escurecer, quando as coisas começam a não dar certo na minha vida, meu Deus, eu faço jejum, eu oro, eu faço propósito, eu vou pro pó, eu chego nele. A gente não está entendendo isso. Deus não quer isso. Deus, Ele quer se encontrar comigo e com você nos dias bons. Deus, Ele quer me ter, Ele quer ter você perto dele quando tudo está bom, quando tudo está legal. Ele quer que nós compartilhemos com Ele os dias de vitória, os dias de sucesso, os dias de conquista, e nós compartilhamos com Ele, na maioria das vezes, os dias de problemas. Mas ainda bem que Ele é longânimo, ainda bem que Ele é paciente, e ainda bem que o deserto é o lugar da revelação dele. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos no deserto, a gente tem condição de olhar para Ele, só para Ele. Quando a gente está no deserto, a gente não fica distraído com as coisas da vida. Quando a gente está no deserto, a gente não fica igual bobão olhando no celular, procurando coisas no Facebook. Quando a gente está no deserto, a gente tem a atenção. Ele tem toda a nossa atenção, Ele tem todo o nosso olhar. Por quê? Porque só Ele pode nos tirar de uma condição de deserto. Aí Ele se revela nele. Logo que Jesus foi batizado, a Bíblia fala que o Espírito levou Jesus para o deserto. Não foi Jesus que quis ir simplesmente, mas o Espírito levou ele para o deserto. Porque o deserto é o lugar da experiência com Deus. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. É no deserto que nós aprendemos a grandeza de Deus e a pequeneza que nós temos. É no deserto que nós entendemos que nós não somos nada e que Ele é tudo. É no deserto que nós aprendemos isso. No deserto que nós entendemos aquela passagem que Jesus fala: ei, vocês não precisam ficar preocupados com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Olha, as aves dos céus, elas não fazem nada, mesmo assim o seu Pai dá a elas o que comer. Olha, os lírios do campo não tecem, não fiam, não fazem nada também, e eles se vestem melhores do que Salomão. É no deserto que nós entendemos o que isso significa. E eu posso falar, queridos, com propriedade, como quem viveu isso. 6 meses sendo alimentado, literalmente, não pelos corvos como foi Elias, mas pelos enviados do Senhor. De não ter nada na casa e chegar pessoas: olha que Deus mandou trazer para você. No deserto nós aprendemos sobre dependência, porque o deserto é o lugar da revelação de Deus. É o lugar onde Ele mostra: ei, eu sou Deus. Quando Moisés estava conversando com Deus na sarça ardente, e Deus deu todo o plano de libertação do povo, Moisés olhou para ele, a visão da sarça, e Moisés disse: ei Deus, quando o faraó perguntar para mim quem é que me enviou, aí Deus falou: diga a ele, o eu sou o enviou. O eu sou, aquele que te enviou. É no deserto, queridos, que nós conhecemos Deus como Ele é de fato. Caminhando para o final, se eu for inteligente, eu vou aprender que o deserto, ele é a porta de entrada para a promessa. O deserto, ele é a porta de entrada para a promessa. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, você não precisa abrir, está escrito assim: não tenha medo. Não tenha medo daquilo que você está prestes a sofrer. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sabe qual é a diferença, queridos, daqueles que vencem e daqueles que são derrotados? É que aqueles que vencem, deixa eu fazer um parênteses aqui.
Tem uma série, se eu não me engano, eu não tenho mais a Globo lá em casa, mas se eu não me engano tem uma série no Esporte Espetacular, um pessoal que faz uns esportes meio doidos, é coisa de doido mesmo, corre lá no gelo, faz as maratonas na Antártida, o negócio é bruto mesmo, o negócio é bruto. Eles são chamados de super-humanos, porque eles fazem maratonas, corrida mesmo, no gelo, coisa brava, coisa de louco mesmo. E aquilo lá exige muito deles. E são poucos, eles são treinados, eles ficam anos treinando para aquilo. E são poucos que conseguem chegar ao final daquilo ali. Mas aqueles que chegam, eles são recebidos com glória, são recebidos com honra. Essas pessoas que correm essas maratonas de São Paulo, do Rio, de Tóquio, de Nova York, a maioria das pessoas que começam a correr, aquele monte de gente, milhares de pessoas, a maioria fica pelo caminho. 2, 3, 5, 10 quilômetros já. E alguns poucos chegam no final. Sabe qual que é a diferença dos que chegam no final e daqueles que ficam para trás? É a forma como eles enxergam o desafio. A mesma coisa é o deserto, a mesma coisa é a luta, a mesma coisa é a provação. Eu preciso enxergar direito isso. O problema de nós é que nós enxergamos como o gigante que vai nos fazer parar. A gente enxerga a provação, a luta, como o gigante que vai nos derrubar, que vai nos matar. E se nós continuarmos enxergando assim, queridos, é lógico que nós vamos perder. O povo de Israel, mais para frente, quando Saul já reinava sobre eles, Golias chegou e começou a afrontar. Todos os guerreiros, não eram homens qualquer, mas todos os guerreiros de Israel olhavam para Golias com um olhar de perdedor, temendo, tendo medo. Eles mesmos já decretaram a derrota deles. Chegou Davi, olhou para ele e falou assim: rapaz, é só um homem, é só um homem, não tem nada de diferente nele, nem superpoder ele tem, é só um homem. E conforme um amigo meu gosta de dizer, enquanto todo mundo estava vendo um gigante na frente, Davi estava vendo uma testa desse tamanho. E ele entendeu que uma testa desse tamanho, ele não errava uma pedrada. Está entendendo, gente? Estava todo mundo vendo um gigante. Davi viu uma testa desse tamanho. E aí ele fala: ali eu não erro, ali eu não erro. E Davi vai para cima. E Davi vai para cima. E ele mata Golias, ele derruba Golias. O problema nosso é que nós enxergamos o deserto como um grande Golias na nossa vida. Nós nos apavoramos, nós ficamos com medo e nós não enfrentamos ele. Nós baixamos a nossa cabeça e nós começamos a decretar o nosso fim, a nossa falência. A gente perde a visão de Canaã. Canaã desaparece da nossa frente. Quando eu estou no deserto, queridos, eu tenho que entender uma coisa: por que eu estou correndo essa carreira? Por que eu estou andando nesse caminho? O povo de Israel não entendeu isso. Ei, eu tenho que passar por aqui. Por quê? Porque do outro lado está Canaã. Porque do outro lado está a promessa. Porque do outro lado tem a terra que emana leite e mel. O deserto, ele é a porta de entrada da promessa. Caminhando para o final agora mesmo. Tem um filme muito bacana que passa na TV por assinatura, se eu não me engano chama O Caminho da Liberdade. O meu gosto de filme não é muito assim, muito normal, né? Eu gosto de filme assim meio denso às vezes, né? Que tem alguma coisa pra gente pensar, mas é um filme bacana, chama O Caminho da Liberdade. Ele conta a história de alguns refugiados não, prisioneiros nazistas, dos nazistas. E eles conseguiram fugir de um campo de concentração na Sibéria. E eles andaram pelo gelo, depois eles andaram pelo deserto, eles andaram